Começando a entrevista coletiva do técnico Paulo Souza. A primeira pergunta, Paulo, é da Monique Danello, TNT Esportes. Paulo, boa noite. Assim como no último jogo, hoje o Flamengo mais uma vez levou gol em erros bobos na defesa, em uma partida que estava totalmente controlada pela equipe. Na sua visão, qual o principal motivo para essa sequência de erros? Mentalidade. Esse é o nosso primeiro motivo. Já tínhamos tido a percepção no aquecimento que a intensidade e a mentalidade não tinha sido a melhor. E a mentalidade que nós queremos só é aquela que nós vimos, sobretudo nos últimos 15 minutos. Mesmo sob pressão, a equipa a ir buscar bola fora, dar velocidade ao jogo, dar intensidade, pressionar, ganhar bola, ir para a frente, procurar, criar oportunidades, mesmo não sendo eficaz, procurando sempre um objetivo claro, fazer golo. Depois, com certeza, por vezes se joga um pouco mais com o coração do que com a racionalidade, mas tivemos a mentalidade certa e a mentalidade que eu quero ver do princípio ao fim. Como eu disse aos rapazes, sobretudo, ou seja, não podemos pensar no Carnaval antes de ganharmos os nossos jogos. Temos que exigir de nós mesmos para podermos fazer aquilo que estamos destinados a fazer, que é sermos superiores, como fomos, fazermos gol, sermos eficazes, temos a mentalidade certa, intensidades fortes, ganhar o jogo e depois podermos divertir. Pergunta da Letícia Marques, coluna do Fla. Paulo, ainda no primeiro tempo, o Flamengo teve o dobro de finalizações se comparado ao Rezende. Em outras oportunidades, você já destacou a criação, mas reforçou a necessidade de ser efetivo na última bola. Como tem sido o aproveitamento do Flamengo nos treinos de finalização? Você já pensa em algum outro método para melhorar esse fundamento? Bom, é repetição, a nível técnico, a evolução de um jogador tem a ver com repetição da ação. E procuramos, mesmo quando temos um jogo no meio da semana, encontrar momentos para podermos ter um volume de trabalho de finalização. Para um treinador, para uma comissão, sobretudo os princípios, os conceitos, a capacidade de produzir ações de golo, ou seja, fazendo entender e trabalhando uma boa ocupação do campo, do terreno de jogo, tendo largura, tendo profundidade, tendo várias linhas, haver interações. Uma das coisas que nos faltou bastante na primeira parte, porque eles tomaram uma decisão de fazer marcações homem a homem, sobretudo nos nossos homens lá da frente. Tivemos muito estáticos e sem dúvida o Arrasca, com a entrada dele, trouxe muito mais mobilidade e arrastou e criou espaços para podermos ser ainda mais, ter muito mais profundidade, podendo criar. Na primeira parte criámos o suficiente para fazer golos, para podermos dominar este jogo de uma forma diferente, mas sobretudo volto a repetir aquilo que já repeti das outras vezes. Nós temos que ter a mentalidade certa, e a mentalidade certa, sobretudo na parte de eficácia, é fome. Temos que ser muito determinados para fazer golos, muito determinados. Depois, o campo na quarta-feira passada está mais rápido, está mais liso, podemos ir para muitos argumentos, mas não são nada suficientes para aquilo que eu penso que nós temos que ter. E temos que crescer nesse sentido e vamos trabalhando, não é só alertando, vamos trabalhando nesse sentido que é agressividade com o golo, fome de golo, determinação, mentalidade certa. Pergunta do Sidão Marinho, Litoral News. Paulo Souza, como você vê o Gabi na partida de hoje? Concorda com as vaias do torcedor? O torcedor é a alma de qualquer clube, é muito passional e é exigente, sobretudo, connosco, porque temos muita qualidade e essa exigência existe.
tem que partir de nós, criarmos as sinergias certas, e com certeza essas sinergias é mentalidade certa, fazer mais golos que os adversários para podermos ganhar jogos e fazer com que o nosso torcedor, a nossa nação, vá contente, vá feliz para casa, porque sentiu-se representada como quer ser representada no campo. Pergunta do Marcos Vinícius Filho, canal Tudo pelo Flamengo. Paulo Souza, você optou em iniciar a partida com a Arrascaeta no banco. Como você avalia o primeiro tempo da equipe sem o meia? Bom, eu já o disse, ou seja, nós tivemos uma decisão de uma veia concretizadora importante na frente, com o Pedro, com o Bruno e com o Arrasca, e com o Gabi. O que nós verificámos na primeira parte, porque o nosso adversário procurou e fez marcações individuais, precisávamos muito mais mobilidade para criarmos muito mais, e acabámos por criar, mas percebemos que com um pouco mais de mobilidade e com um pouco mais de capacidade de interagir entre outros jogadores da mesma linha, de outras linhas, como o Arrasca tem, seja ir pela esquerda e pela direita, no meio, seja ocupação do espaço fora de marcações, para poder dar continuidade e ligar o jogo na frente, procurando assistências, procurando golos, como foi o caso, dando largura, dando profundidade. É um jogador que tem vindo a jogar praticamente tudo, é um jogador muito diferente de todos aqueles que mencionei na frente, que iniciaram hoje o jogo, e trouxe-nos isso que nos faltou, no nosso entender, na primeira parte, um pouco mais de mobilidade. Pergunta do Laszlo Dalfovo, do Lance. Deixando um pouco as questões de jogo de lado, gostaria de saber sobre o Ramon, que ainda não ganhou oportunidades em 2022. Como vê o futuro do lateral no clube? Bom, o Ramon, infelizmente, era para iniciar este mesmo Carioca, com o Sub-20. Infelizmente teve uma lesão muscular e isso não lhe permitiu iniciar o processo. E tem tido bem mais dificuldades de encontrar esse espaço. Na esquerda, como têm visto, tenho tomado decisões a nível de jogadores que têm uma preponderância grande em termos atacantes, tecnicamente bem evoluídos, e o Ramon tem tido mais dificuldades. O Ramon é um jogador muito forte a nível físico, onde tem que ir crescendo em termos de posicionamento, entender o jogo, os timings certos e, sobretudo, nesse entendimento do jogo, ligar o jogo e decidir o jogo com bons cruzamentos, com boas assistências, com bons passes. É algo que temos vindo a trabalhar com ele, encontrando o espaço e o momento certo para o podermos integrar. Penúltima pergunta do Rafael Melo, canal Rafa Melo. Boa noite, Paulo. A torcida vem questionando o motivo do Marinho pouco atuar nos últimos jogos. Ele chegou como um dos principais reforços da temporada, fez bons jogos no início, mas não recebeu mais chances. Pode falar um pouco sobre? Não, eu penso que ele tem recebido chances, tem tido o seu espaço. É um jogador preponderantemente mais de transições, de contra-ataque. É um jogador que lhe temos procurado ajudar a entender o jogo de posições, ou seja, a ocupação do espaço, o timing dessa mesma ocupação, a interação com jogadores da mesma linha e de outros. Estamos a procurar com ele criar dinâmicas que lhe possam favorecer cada vez mais a movimentação que ele tem dentro daquilo que são os nossos princípios de jogo. Com certeza, no futuro é um outro jogador que vai tendo o seu espaço, mas é um jogador sobretudo de transição e é um jogador que nós queremos melhorá-lo para poder entender quando tem que acelerar, quando tem que combinar, ou seja, ser ainda mais completo. É um jogador que tem sido muito aberto, vem à nossa procura, procurar entender, quer crescer, quer ajudar, e é nisso que nós temos vindo a fazer. Última pergunta do Fred Gomes, GE. Globo. Paulo,
O que Braz e Spindel vêm passando sobre reforços que você deseja? Há previsão a respeito disso? Sabe-se que o Flamengo tenta a contratação do goleiro Santos e de outros atletas. Bom, desde o princípio, desde Lisboa, quando nós nos reunimos várias vezes, eu, o Marcos e o Bruno, sabem perfeitamente quais eram as minhas ideias, que faltavam ainda, em algumas delas, poderem ser muito mais concretas depois de poder trabalhar mais diretamente. Mantiveram-se, claro, com algumas lesões, procurámos outras soluções também, ou seja, é uma diretiva que sabe perfeitamente o que é que nós precisamos para os nossos objetivos, para alcançar os nossos objetivos. Estou super confiante que eles assim o farão. Daí o próprio tempo porque esta questão de mercado tem muito a ver também com timings, com essa capacidade, mas eles sabem perfeitamente o que é que nós precisamos, o que é que a equipa precisa para alcançar todos esses objetivos, e estou super focado no trabalho, porque tenho a certeza que assim eles o vão fazer para nós continuarmos a melhorar.